Oi, gente, bom dia. Eu sou Luciana, integrante voluntária do coletivo Alcoolismo Feminino. Começa agora mais uma live, hoje com o tema cirurgia bariátrica, compulsões e aspectos emocionais. Nossa convidada de hoje é a psicóloga Mônica Viana. Mônica Viana é doutora em psicologia clínica pela PUC-Rio e mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo. Ela coordena o programa de cirurgia bariátrica do Hospital Universitário Clemente Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ela é uma autoridade no assunto e nós teremos o prazer de conversar com ela. Achamos muito pertinente falar sobre esse assunto, pois em nosso coletivo há muitas mulheres bariatricadas. Não sei se esse termo existe, se não existir, a Mônica vai esclarecer, entre outras coisas, mas ela vai esclarecer sobre a ligação entre a compulsão alimentar, entre a compulsão ao álcool, o intercâmbio das compulsões. Então, a Mônica é a nossa convidada de hoje, aguardar a Mônica chegar. Peço desculpa pelo atraso, porque estava tendo uma carreata aqui na frente de casa e problemas tecnológicos. A Mônica acabou de entrar e agora deu certo. Então, a Mônica também é autora dos livros Da Geladeira ao Divã e do Bisturi ao Divã, da editora Apres, editora parceira do coletivo, que cedeu vários títulos bacanas para serem sorteados. Então, a Mônica é uma super autoridade no assunto. A Mônica acabou de entrar. Oi, Mônica, Oi, bom dia. bom dia, pessoal. Desculpa, eu não sei o que aconteceu. Eu estava tentando entrar pelo computador para ficar cabeada, para não ficar dependendo do Wi-Fi, que às vezes fica meio ruim. Mas aí eu não sei o que aconteceu, eu não estava dando, eu tô de celular agora Então, mesmo. Vamos. a minha, a minha experiência com live no Insta é que para fazer live no Insta tem que ser pelo celular. Senão tem que ter um programa intermediador, então não funciona fazer pelo A computador. minha falta de Mas então, Mônica, a minha falta de experiência me levou. não, tudo bem. Talvez tenha até sido uma falha minha. Eu devia ter te perguntado se você já tinha experiência em fazer live aqui. Enfim, Mônica, seja muito bem-vinda ao nosso coletivo. Nosso coletivo é um coletivo de mulheres, né? Que estão em recuperação do uso nocivo do álcool, né? Da dependência de álcool. E nós temos um número considerável de mulheres bariatricadas, eu não sei se é assim que se diz. Então surgiu a necessidade de falar sobre a cirurgia bariátrica. Fechamos a parceria com a editora Apres, que nos cedeu alguns títulos de livros, dentre eles o seu. Então, a gente convidou você para participar. Eu agradeço você ter aceitado. E a palavra é sua, assim, de cara, eu queria que você falasse pra gente é, como foi, você como psicóloga, como foi a sua caminhada para essa área, né, da cirurgia bariátrica? Você coordena o programa de um hospital muito importante. Então, vou passar a palavra para você. Temos algumas perguntas e, quem sabe, faz ao vivo. Vamos lá. É isso aí, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Admiro muito o trabalho de vocês, do coletivo de vocês. Então, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Agradecer a presença de todo mundo que está aqui nesse sabadão de manhã. Eu vou falar um pouquinho, então, da minha trajetória. Eu sou psicóloga, especializada em transtornos alimentares e obesidade. Eu trabalho com isso desde 2003. Atualmente, eu sou psicóloga e pesquisadora do LIPS, que é o Laboratório Interdisciplinar de Intervenção, de Pesquisa e Intervenção Social, dentro do Núcleo de Doenças da Beleza, que é coordenado pela professora Joana Novaes. Além disso, eu estou coordenando também esse núcleo, né, de psicologia lá dentro do PROCIBA, que é o Programa de Cirurgia Bariátrica
do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que é da UFRJ. E aí, minha trajetória, eu comecei trabalhando com transtornos alimentares na Santa Casa de Misericórdia, quando eu ainda era estagiária de psicologia, e depois continuei com outras equipes. Eu comecei com a equipe Nutra, depois passei pela equipe Cetal, trabalhei no consultório particular também, aí entrei no campo das cirurgias bariátricas também. A minha coordenadora, a minha orientadora, minha primeira orientadora, me convidou para substituí-la numa equipe particular de cirurgia bariátrica. Aí eu comecei a trabalhar com esse tema, me aprofundar mais nesse tema. E quando eu fui fazer o meu mestrado, minha pesquisa de mestrado, eu escolhi como tema a compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um sintoma que está presente em quase todos os transtornos alimentares, né? Tem um transtorno alimentar que se chama transtorno da compulsão alimentar, mas ela também está presente na bulimia nervosa e até mesmo na anorexia nervosa, né? E ela também tem uma compatibilidade aí, conversa com a obesidade também, né? E aí eu fiz a minha pesquisa de mestrado sobre compulsão alimentar. E aí ela acabou se desdobrando no livro, né, no meu primeiro livro, que é o Da Geladeira ao Divã, Análise da Compulsão Alimentar. E depois que eu fui fazer o doutorado, eu optei por continuar a pesquisa, né, aprofundar mais a pesquisa sobre compulsão alimentar, mas dentro do contexto da cirurgia bariátrica. Então, aí eu fui estudar a compulsão alimentar dentro desse contexto específico, exatamente para saber, né, o que acontecia com esses pacientes que tinham compulsão alimentar antes da cirurgia, o que acontecia depois, né? E aí, essa pesquisa deu origem ao segundo livro, que é o Do Bisturi ao Divã, Cirurgia Bariátrica, Compulsão Alimentar e Psicanálise. Aí, para começar, Lu, eu acho que tem uma coisa assim que eu sempre gosto de introduzir, assim, né, quando eu começo as minhas falas, que é fazer uma diferenciação entre compulsão alimentar, obesidade e exagero. Fica tudo muito misturado, né? E é muito importante que a gente saiba, assim, que são coisas diferentes. Assim, o exagero alimentar é um comportamento comum, não tem nada de patológico, né? Todo mundo faz. Existem até ocasiões que nos incentivam a exagerar. A gente passou agora há pouco tempo pelo Natal, né? Aí passou o ano inteiro sem comer panetone, sem comer rabanada, e aí quando tá ali, você pode, né, comer um pouco a mais do que estava acostumado, do que tá do seu dia a dia, está acostumado no seu dia a dia, ou então, né, um rodízio de japonês, uma churrascaria rodízio, uma festa, são ambientes que até estimulam esse exagero alimentar, né? Isso é uma coisa. A obesidade é uma doença, né? É uma doença metabólica, endocrinológica e nutricional, mas não é uma doença psiquiátrica, tá? É muito importante a gente enfatizar isso, porque o sujeito obeso já sofre muito preconceito, já existe um estigma muito grande em relação à obesidade, até mesmo no meio médico, né, no meio dos profissionais de saúde. Então, é importante a gente enfatizar que não existe uma estrutura psíquica única para todos, um perfil de personalidade único para todos os pacientes obesos, para todos os sujeitos obesos, tá? A obesidade é uma doença multifatorial, de etiologia de causas múltiplas, tá? E intrincadas, né? Então, ela dentro dessas causas podem haver e existem causas psicológicas e emocionais, mas também existem causas genéticas, né? Ambientais, fisiológicas, familiares, culturais. Então, tudo isso se mistura, não é uma doença psiquiátrica. Agora, quando a gente vai falar de compulsão alimentar, aí sim a gente está falando de uma doença psiquiátrica, tá? Aí a gente está falando de um transtorno psiquiátrico e aí a gente tem que ter essa atenção. Mais voltada. Também é uma doença que tem causas múltiplas, né? Também tem causas múltiplas, mas é categorizada dentro dos transtornos alimentares, tá? Aí, Lu, assim, a pessoa fala assim, mas
todo obeso tem compulsão alimentar. Não, não é, tá? Todo obeso tem compulsão alimentar e nem todo paciente que tem compulsão alimentar é obeso. Como eu estava falando lá no início, a gente sabe que a compulsão alimentar, episódios de compulsão alimentar, estão presentes em todos os transtornos alimentares, inclusive na anorexia nervosa, que a pessoa precisa ter baixo peso, né? Ou na bulimia nervosa, que a pessoa pode ser eutrófica, pode ter um peso normal, né? Então, a compulsão alimentar não é sinônimo de obesidade. É claro que existe uma ligação entre a compulsão alimentar e a obesidade, né? Se você for pegar a população geral, né, o índice de compulsão alimentar, de transtorno de compulsão alimentar na população em geral, varia de 2,5% a 5% da população, enquanto que se você for pegar uma população de pacientes obesos buscando tratamento para emagrecer, não necessariamente tratamento cirúrgico, aí você já sobe para 30%. Se você for focar no tratamento cirúrgico, você sobe até 50%, 56%. Então é claro que tem uma ligação, que tem um vínculo. Agora, quando o paciente apresenta as duas doenças, a compulsão alimentar e a obesidade, ele tem que tratar as duas doenças concomitantemente, né? A cirurgia bariátrica é um tratamento cirúrgico para a obesidade. Não é um tratamento para a compulsão alimentar. Então, isso tem que ficar bem claro. Se o paciente tem compulsão alimentar, e nem todo paciente obeso que vai operar tem compulsão alimentar, mas um número considerável tem, ele tem que tratar as duas coisas, tá? E falando da questão da compulsão alimentar, desse tratar a compulsão alimentar, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a questão desses aspectos emocionais que vêm antes, né, pré-cirúrgico, né, pós-cirúrgico, e que você elucidasse um pouquinho pra gente a compulsão, ela é intercambiável, ela migra para outro objeto, assim, reduz a comida, mas ela pode migrar para outro objeto como álcool, por exemplo. Queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre compulsão alimentar para gente. Tá. Vamos começar definindo compulsão alimentar, né? Para a gente entender, porque também eu acho que tem muita gente que às vezes chega no consultório e fala assim, eu tenho compulsão alimentar. Né? Quando eu abro uma caixa de bis, eu como ela todinha, mas é feito para comer todinho mesmo aquilo, né? O nome até diz, é bis, é para você ficar comendo um atrás do outro mesmo. O que é compulsão alimentar, né? Compulsão alimentar, a definição é a seguinte, você comer uma grande quantidade de comida num curto intervalo de tempo, e aí, agora o mais importante, com a sensação de perda de controle. Você quiser parar aquilo, você não consegue. Né? Os pacientes às vezes descrevem como um ataque de comer. Eles às vezes não se reconhecem naquele momento, né? Tem um distanciamento ali. Aí você vai falar, Mônica, mas se a pessoa não consegue parar de comer, como é que ela para de comer? Ela para de comer porque ela está empanzinada, porque ela não aguenta mais, porque ela já está passando mal. Ela para de comer porque acabou a comida. Ela para de comer porque, às vezes, ela tem esse comportamento escondido por vergonha da maneira como ela come, né? Ou da quantidade de comida que ela está comendo. Então, às vezes, chega alguém aí, ela para de comer. São fatores externos à vontade dela, né? Que fazem ela parar de comer. Então, é muito importante a gente ter isso em cabeça. É um ataque de comer, né? Você come uma grande quantidade de comida num curto intervalo de tempo com essa sensação de perda de controle, né? Algumas perguntas que a gente pode fazer para ajudar a identificar se a pessoa come mesmo sem estar com fome, ela pode ter acabado de almoçar e ter uma compulsão alimentar. Ela come escondida, como eu estava falando, por vergonha da maneira como come, né? Ela come, ela sente muita culpa, vergonha depois do episódio de compulsão alimentar. Né? Enfim, uma série de coisas que vão ajudando a gente a identificar essa questão da compulsão alimentar propriamente dita e diferenciar do exagero, né? Ou de outro, porque existem outros comportamentos alimentares disfuncionais também, né?
como o comer emocional, né? Quando a pessoa acaba, quando está muito triste ou quando está ansiosa, acaba comendo a mais, acaba recorrendo à comida como nesse mecanismo de recompensa, né? Para tentar aliviar esses sentimentos. Eu costumo dizer que a comida está muito ligada ao emocional, mas esse comer emocional específico é exatamente essa busca da comida para aliviar essas emoções. Existe o comportamento beliscador também, que é um comportamento disfuncional, que a pessoa fica beliscando o dia todo. Né? Como é que é o padrão de alimentação desse paciente para a gente poder trabalhar ele para o pós-operatório. Ficou ruim a ligação, porque para mim deu uma cortada aqui. Não, entrou uma ligação aqui, eu fechei, mas aí Tá voltei. certo. Então tá. É ao vivo, né? Aí a gente está sujeito a se Claro atrapalhar. que não. Imagina, Desculpa. mas Espero que não tenha cortado pro pessoal. Mas aí, dando continuidade, a questão eu não sei se você me corrija se eu estiver errada, né? Se é o termo certo, mas do intercâmbio de compulsões, da migração. Por que se dá isso? Você podia falar um pouquinho pra claro. gente? Isso é uma questão que assim, é muito comum, né? As pessoas se interrogarem sobre isso. Na minha pesquisa, a gente tem uma, assim, na literatura, como, de uma forma geral, a gente não tem uma certeza, assim, a gente não tem uma definição o que acontece com a pessoa depois da cirurgia bariátrica, se ela tem compulsão alimentar antes. Tem estudos que falam que a pessoa pode ter uma melhora da compulsão alimentar depois da cirurgia bariátrica. Tem outros que falam que não, que ter compulsão alimentar previamente, né, antes da cirurgia bariátrica, leva a resultados piores após a cirurgia bariátrica, né? Então, não existe um consenso na literatura em relação a isso, né? E na minha pesquisa especificamente, eu também não encontrei um consenso do que acontecia. O que eu vi no grupo que eu pesquisei? Existia uma continuidade da compulsão alimentar, só que em outros formatos, né, com algumas variações. Por quê? Porque aquele paciente não consegue mais comer uma grande quantidade de comida, né, num curto intervalo de tempo. Então, ele passa a comer uma pequena quantidade de comida, né, uma quantidade de comida tida como normal, mas ele continua tendo a sensação de perda de controle. Então, ele tem esse ataque de comer, só que ele consegue comer muito menos porque ele tem a restrição física, né? Levada pela cirurgia em si, né? Que é uma cirurgia de restrição, né? Ou de restrição e desabsorção. Então, devido ao estômago diminuto, ele não consegue comer uma grande quantidade de comida, mas ele continua com aquela relação disfuncional com a comida, ele continua tendo aquela sensação de falta de controle. Ele fala assim, olha, não é uma grande quantidade, mas eu acho que para um paciente bariátrico é uma grande quantidade, é mais do que um paciente bariátrico deveria comer. E principalmente essa disfuncionalidade da perda de controle mesmo. A gente fala-se muito dessa questão da mudança de compulsão, né? O que acontece? Uma pessoa que tem um perfil psicológico, né? Uma estrutura psicológica, que tem traços de impulsividade, né? Que tem traços já de compulsividade, que apresenta assim, características relacionadas a buscar essas recompensas imediatas, né? Quando tem algum sofrimento emocional, essas pessoas a gente tem que ficar mais atentas, porque elas podem acabar desenvolvendo algum outro comportamento, né, relacionado a esse controle de impulsos, né? Então pode desenvolver uma compulsão por compras, pode desenvolver uma compulsão por jogo, sexo, enfim. Na minha pesquisa especificamente, a gente encontrou uma relação
Eu estou falando dessas todas antes, depois eu vou entrar no alcoolismo, tá? Que eu sei que é o que a gente mais quer falar Tudo e eu bem. acho Aham. importante, é o que tem mais ligação com a cirurgia bariátrica também. Mas na minha pesquisa especificamente, e também em outros estudos, a gente encontra uma relação com a compulsão por compra. E aí tem uma série de fatores que qualidade mesmo, né, e do padrão psicológico, até mesmo uma questão comportamental, né, uma questão mais social também, né? Aquela pessoa precisa, ela vai perder uma grande quantidade de peso e ela vai precisar mudar o guarda-roupa dela. Tá indo bem, Lu? Se ficar ruim, você me avisa, hein? Aham. Tá, Não, tô te escutando. Tá, não travou pra mim, então não. tá, ótimo. Eu travei pra você? Deu um negocinho aqui na tela e eu fiquei receosa. Mas vamos lá, eu tô contigo. Vou falando, qualquer coisa você me interrompe. Aí, o que Tudo bem. acontece? A pessoa Tá tem que ótimo. trocar Então, o passamos de 40 pessoas assistindo a gente, simultâneo. Muito bom. Maravilha, maravilha. Espero que estejam muito bom. Então, a pessoa tem que trocar roupa, né? Muitas vezes aquela pessoa sempre. Você tá travando pra mim. Quem tá travando é ela ou sou eu, gente? É a doutora ou a Luciana? Sinaliza aí quem que tá travando. Pra mim travou a doutora. Travou? Agora. Doutora Oi, Mônica, pode chamar de Mônica. você travou. Desculpa. Voltou? Você travou. Você pode voltar uns 2 minutinhos da sua fala, por gentileza? Claro. Eu estava falando exatamente do transtorno por uso de álcool, né? O que acontece? A cirurgia bariátrica leva a uma mudança na absorção do álcool, uma mudança fisiológica, tá? E essa mudança, ela é tida como um fator de risco para o desenvolvimento de transtorno do uso de álcool após a cirurgia. Então, o paciente bariátrico tem 6 vezes mais riscos de ter um transtorno de uso de álcool do que a população em geral, do que um paciente não bariátrico, tá? Então, o risco aumenta em 6 vezes, tá? Então, isso por si só já é preocupante. Além desse fator fisiológico, a gente tem outros fatores que também acabam, que a gente pode levar em consideração para esse aumento do uso inapropriado do álcool, tá? Um desses fatores é sociocultural. O paciente, antes da cirurgia, não se sentia bem para sair com os amigos, né? Tinha vergonha do corpo, ou achava ou mesmo essa questão da roupa, não tinha roupa para sair, enfim, acabava se isolando socialmente, né? E aí, depois que ele emagrece, ele começa a receber, a gente vive numa sociedade que idealiza muito a magreza, então começa a receber muitos elogios, né? Ele acaba se inserindo novamente nesse meio social. E aí, o que acontece? A gente também vive numa sociedade que o social está muito ligado à bebida alcoólica, né? E a glamorização da bebida alcoólica também, enfim. Então, esse paciente que às vezes não tinha tanto contato com álcool, acaba tendo mais contato e pode ser que isso também influencie nesse aumento da incidência de alcoolismo após a cirurgia, tá?
Outro fator que também a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de uso de álcool é, é a parte emocional mesmo, né? Muitas vezes a pessoa tinha A doutora travou para mim. ela tinha antes, então algumas pessoas podem vir a recorrer ao álcool, colocar nesse lugar também. Outro fator, outro aspecto que a gente pode pensar dentro de uma visão mais psicanalítica. Se a gente for pensar na questão da oralidade, né? A oralidade, né, essa fase oral, que é uma fase muito primitiva do desenvolvimento psíquico, né? A gente fala dos primórdios do desenvolvimento psíquico. Quando a gente fala desse prazer, né, da fase oral, ou dessa fixação na fase oral, a gente está falando tanto de, né, a gente pode relacionar com a questão da comida, né, com uma disfuncionalidade, meu Deus, travou, disfuncionabilidade em relação à comida, ao álcool, né, porque está tudo nesse prazer oral, ó, cigarro também, enfim. Você vê que tem uma série de fatores que cada paciente pode apresentar uma combinação deles para que a gente veja esse aumento do índice de uso indevido, né? Uso indevido de álcool após a cirurgia bariátrica. Mas isso é um fato, Luciana. Assim, isso tem que ser avisado para o paciente no pré-operatório, né? O uso de álcool do paciente tem que ser investigado no pré-operatório, né? Na avaliação e no acompanhamento pré-operatório. E isso, ele tem que ser avisado sobre essa questão, tá? Do aumento da incidência, né, de transtorno de uso do álcool após a cirurgia. E ele é estimulado depois da cirurgia, ele não pode fazer uso de álcool, tá? Depois disso, o ideal seria que ele não fizesse também. Mas a gente sabe que também que o ótimo é inimigo do bom. Que pelo menos ele tenha noção dessa questão, desse perigo que representa o álcool para o paciente bariátrico, tá? E a gente tem que fazer um trabalho minimamente psicoeducativo com esse paciente para dar essa informação para ele, tá? Ele tem que saber disso. Até para que se ele vê que está acontecendo alguma coisa, ele poder recorrer novamente à equipe, voltar para se tratar quanto antes, se tratar melhor, né? São as chances da gente ter uma remissão desse comportamento Então, mais rápido, né? E só para... Eu então, acho que deixei passar uma informação. tá claro, desculpa. Esse risco 6 vezes maior que chama acho que Você travou, mas voltou agora. É a internet. Você tá rodando aqui para mim. Quem tá falhando, gente? Eu ou ela? Mônica, você pode repetir? Porque você falhou. O pessoal sinalizou aqui que você falhou. E eu tô com o note ligado para ver e você ficou travada um tempão. Né, gente? Infelizmente, essas coisas acontecem. Olha, foi a internet dela, gente. Vamos esperar ela voltar. Pior que como é que eu vou fazer pra. Ah, ela voltou, peraí. Eu ia perguntar como é que eu ia fazer pra falar com ela, que eu tô no celular. Doutora, eu vou colocar você de novo, tá bom?
Achei que fosse a minha, porque a minha internet que anda ruim, mas tá da doutora. Ela Oi, tá. Lu. Oi, Mônica, você voltou. Em Tá internet me tem dessas ouvindo? coisas. A conexão aí deve estar um pouquinho ruim, mas vamos retomar, que o pessoal tá segurando aqui porque a live tá muito boa. Você pode retornar um pouco essa fala que você estava falando sobre a questão do álcool? E sinalizar Já que estão me ouvindo? está tendo muitos relatos de mulheres aqui dizendo que elas não foram orientadas antes da cirurgia sobre esse risco do álcool. Parabenizo o programa da UFRJ que faz esse alerta, mas não, infelizmente não, a gente tem muitos relatos que meninas que fizeram, né, mulheres do nosso coletivo que não tiveram essa orientação. Mas vamos lá, se você puder retornar essa fala do álcool, a gente agradece. A pessoa tá pedindo aqui, volta, fala do álcool de novo, fala do álcool de novo. Ih, gente, ela travou aqui pra mim de novo. Ela travou geral pra... Ela caiu de novo pra mim. Vocês estão me ouvindo com fluidez? E no caso ela que tá ficando travado pra vocês? Vocês podem escrever aqui? Só pra eu saber se são as duas ou se é só ela. Oi. Oi, Desculpa. Mônica. A sua É muito. conexão. Você tá do Wi-Fi ou do Tava do Wi-Fi, 3G? agora eu passei para o 4G. Ah, 4G é melhor. Por isso que eu queria ficar cabeada, porque aí eu não tem erro, mas essa coisa do Wi-Fi é sempre complicado. Eu tô do lado do modem, mas acontece. Desculpa, Aham. gente, eu sei que é super Tudo chato. bem. Não, acontece, internet é isso aí. A gente depende da tecnologia, ela às vezes deixa a gente, né, na mão. Mas você pode retornar essa fala do Sim, álcool? vamos lá. Então, o que que acontece? Né? Existe um aumento, quer que eu retorne desde o início, assim, desse aumento, existe um aumento do risco de desenvolvimento, né, de transtorno de uso do álcool, 6 vezes. Que muitas vezes não é avisado, né? Eu parabenizo o programa da FRJ, que, pelo que está dizendo, vocês fazem todo o aviso, mas a gente tem relatos, até algumas mulheres escreveram aqui, que elas não foram Não, avisadas. isso não pode acontecer. Assim, quando a gente procura a cirurgia bariátrica, ela envolve um tratamento multidisciplinar, né? Uma equipe multidisciplinar. Né? Então, é importante quando você for procurar um cirurgião, você procura um cirurgião que tenha uma equipe, um cirurgião que seja cadastrado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, assim, um profissional sério, né? Porque a cirurgia em si, ela não resolve o problema da obesidade, ela é um tratamento. E a obesidade é uma doença crônica, então ela não tem cura, ela tem tratamento. E o paciente vai precisar tratar e estar atento a isso sempre. Então ele tem que fazer um bom acompanhamento pré-operatório e depois continuar o acompanhamento no pós-operatório com a equipe. Tá? Eu sei que quando o paciente vai buscar cirurgia, ele não está buscando terapia, ele está buscando tratamento para obesidade através de uma cirurgia. Mas ele precisa desse acompanhamento psicológico, pelo menos. Né? O que a gente tem de informação da literatura é que a única fonte de bom prognóstico, a gente tem certeza que é um bom, que a pessoa vai ter um melhor prognóstico, né? Melhores resultados da cirurgia a curto, médio e longo prazo, é exatamente esse acompanhamento multidisciplinar no pós-operatório. Então, fazer um bom pré-operatório e um bom pós-operatório é fundamental para o sucesso da cirurgia, tá? Com a equipe de um modo geral. E o paciente tem que ser avisado, ele tem que ser avisado.
indevido de álcool. E eu que estava falando antes, assim, tem uma cirurgia específica, Lu, que realmente que é mais que tem esse fator potencializado, que é a cirurgia que chama bypass em Y de Roux, porque ela tem tanto uma diminuição do estômago quanto uma restrição do intestino também. Então, o paciente ele tem um componente restritivo, né? Fica com o estômago muito melhor, e um componente desabsortivo. Então, ele também não absorve todos os nutrientes pelo intestino. Então, essa é a que tem o maior índice de problemas com álcool depois. As outras têm um índice menor. O SLIB tem, eu estou falando de 6 vezes, né? Aumentado o risco, o SLIB deve ter 2,5, enfim. Mas todas têm esse comprometimento, tá? E, doutora, dentre aquelas perguntas prévias que eu te passei, teve a pergunta qual a sua visão sobre o aparente boom das bariátricas. No Facebook, por exemplo, há mais de 30, 40 grupos sobre esse assunto. Como é que você vê isso? A gente também tem relatos no nosso coletivo de mulheres que o médico incentivou a engordar para poder fazer a cirurgia. Como é que você vê essa questão desse aparente boom das bariátricas? O que acontece, Lu? A obesidade é uma doença assim, que ela é definida como uma pandemia já, né? Ela aumenta muito no mundo inteiro, são números expressivos. Se você pegar no Brasil, no último Vigitel, que é um compilado de dados, né? Você vê que 50%, não, 20% da população apresenta obesidade. 20% da população brasileira apresenta um quadro de obesidade. E se você for pegar sobrepeso mais obesidade, dá mais de 50% da população. Então, é um problema muito sério, né? A obesidade está relacionada a uma série de outras doenças, né? Uma série de comorbidades, como a diabetes, né? Como doenças cardíacas, enfim, apneia do sono, doenças articulares, uma série de coisas, assim. Então, e ela é muito difícil de tratar, né? É muito difícil. As pessoas passam a vida inteira tentando tratar. Isso que eu estava falando antes, é uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem tratamento. A gente tem que estar sempre de olho. O corpo sempre quer voltar para o maior peso. Então, a gente vai ter que sempre ter cuidado com isso. Então, ela é muito difícil de tratar. O tratamento cirúrgico para a obesidade, que é a cirurgia bariátrica, é o que obtém os melhores resultados, tá? Ele sozinho, ele não prescinde da mudança de hábitos alimentares, nem da mudança do estilo de vida sedentário, tá? Tem muita gente que fala, a cirurgia bariátrica é o caminho mais fácil. Não é. Você tem que fazer todas essas mudanças, tem que ter todos esses cuidados no pós-operatório também e para o resto da sua vida, tá? Então, mas ela é a que tem os melhores resultados. O tratamento medicamentoso, a mudança ou só a mudança de estilo e hábitos de vida, às vezes não sustentam os resultados, né? A gente tem um índice de mais de 90% das pessoas que emagrecem fazendo dieta que voltam a engordar. Então, o insucesso nos outros tratamentos é muito alto. Por isso que está tendo esse aumento, devido ao grande número de pessoas obesas na sociedade. A gente vive numa sociedade obesogênica, né? A gente vive numa sociedade obesogênica que estimula o consumo, que estimula o exagero de uma forma geral, mas estimula o consumo de comidas, né? Pouco nutritivas e muito calóricas, né? Esses são os alimentos mais baratos, todo mundo na correria, aí não consigo almoçar, vou comprar um salgado. O salgado é muito mais barato do que um prato de comida, mas também é mais calórico e menos nutritivo. Enfim, a gente vive numa sociedade que é obesogênica e, ao mesmo tempo, é lipofóbica, né? Porque tem um estigma e tem um preconceito contra a obesidade enorme, né? Essa discrepância aí que o obeso vive. Assim. O obeso tem um sofrimento emocional muito grande por causa disso.
E aí a gente tem a cada ano um número maior de obesos, não é só no Brasil, no mundo todo, né? Mas no Brasil, o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgia bariátrica no mundo, para você ter uma ideia. Respondi? E tá respondido e tem a ver com a outra pergunta, que aí você pode falar em relação à obesidade, a questão do alcoolismo. Como é que você veria uma cultura de prevenção à obesidade e ao alcoolismo, aos exageros como um todo? Como seria essa cultura de prevenção, de prevenir isso nas famílias, nos ambientes escolares? Você como psicóloga e de acordo assim com as suas vivências. A gente vive numa sociedade dos excessos, né? E no momento, a gente também está num momento de dicotomia, né? As pessoas estão ou de um lado ou do outro, assim, né? Então, a gente tem comportamento em relação a tudo, mas em relação à alimentação também. Então, a gente tem comportamentos, né, extremamente restritivos, né? Crianças de 5 anos de idade falando, tô gorda, não vou comer isso, né? Vendo, sei lá, mães que não deixam as crianças comer brigadeiro em festa de criança, um comportamento, assim, excessivo, por um lado, também de restrição, né, e de controle da alimentação, que também não precisa ser assim. E, por outro lado, esse outro excesso que eu estava falando, né? A gente com muito acesso a alimentos palatáveis, pouco nutritivos, muito calóricos, enfim. Essa dicotomia, a gente não está tendo uma boa relação com a comida, né? Há muito tempo, né? É uma relação ou de prazer total ou de culpa, né? E aí a gente fica nesse meio tempo, nesse meio termo. Eu costumo dizer que a gente deveria pensar na prevenção, numa prevenção conjunta contra a obesidade e contra os transtornos alimentares, tá? Se a gente faz uma prevenção apenas contra a obesidade, esses comportamentos, esse estigma da obesidade, né, relacionando a obesidade totalmente à falta de saúde, né, e à magreza à saúde, a magreza não está totalmente ligada à saúde, nem toda pessoa magra é saudável, né? Muito pelo contrário, né? Eu que trabalho com transtorno alimentar, eu vejo bem isso. Então, e tem pessoas obesas, e aí é polêmico isso aí que eu vou falar agora. E tem pessoas obesas que são saudáveis, né? Não estou falando uma obesidade mórbida, mas uma obesidade grau 1, né? A pessoa pode ter os exames todos bons. Existem estudos, muitos estudos que apontam que se essa obesidade permanecer, ela vai ter problemas de saúde, sim. Mas, enfim, tem pessoas que têm um padrão, né? Que tem um biotipo, que tem uma genética, que ela nunca vai ser magrinha. Ela nunca vai ter um corpo com peso X que ela quer. Ela tem que aceitar o seu próprio corpo também. Ela tem que aceitar as suas curvas, tem que aceitar que ela tem um padrão daquela maneira. E se ela quiser ficar no padrão de beleza atual, que é super magro, ela vai acabar ficando doente para entrar nesse padrão, entende? Então, eu acho que a gente tem que entender e olhar voltando à sua pergunta, a questão da prevenção é ter uma relação boa com a comida, né? Sem excessos e sem restrição demais, né? Você poder comer com prazer, né? Mas não comer a comida ser a sua única fonte de prazer. Você entender que alimento, né, não é só micro e macronutrientes. Ele está ligado às nossas emoções, né? Às nossas emoções mais primitivas, né? Então, ele está ligado à nossa cultura, né? Cada país, cada lugar tem um tipo de alimentação específico, né? As festividades, elas sempre passam pela mesa também, né? Sempre passam por essa questão. Comemorar, já tem comer até no nome. Enfim, a questão familiar também está envolvida nisso. Então, é uma série de coisas que tem que ser levadas em consideração para que a gente para que a gente tenha uma relação melhor com a comida e com o nosso corpo. Que aí é um segundo problema importante, né, que eu estava falando dessa coisa da idealização da beleza. A gente vive numa sociedade super imagética, né? O Instagram é
a representação máxima disso. A gente pode, claro que a gente pode fazer um bom uso da ferramenta como a gente está fazendo aqui, né? E como muita gente faz, né? Para informação, para troca, né? Para se aproximar. Mas é uma ferramenta super que dá imagem, né? Que tem uma... Muitas vezes as pessoas acabam desenvolvendo uma distorção muito grande da imagem, porque tem milhões de filtros e milhões de photoshops, né? Então, e a gente vive nessa questão da idealização da magreza como sendo saúde, sucesso, felicidade, né? Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz, quando eu emagrecer, eu vou fazer isso. E isso acaba gerando essa ojeriza à obesidade, né? Esse preconceito todo em relação à obesidade também. Então, são muitos fatores, né, Lu? Assim, é bem complexo. Não é à toa que a gente está nessa encruzilhada aí. É verdade. Muita gente pensando nisso, muita gente tentando. Mas eu acho que você falou uma coisa certa. Escola, criança, a gente tem que começar com eles, porque a gente está vendo cada vez mais cedo começarem os transtornos alimentares cada vez mais cedo. E a questão da obesidade também começando cada vez mais cedo. Então, a gente tem que olhar para as crianças para a gente pensar em prevenção desses dois problemas. Muito bom, Mônica. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dos seus 2 livros publicados pela editora Apres. Queria que você, se você tiver com eles aí, que você mostrasse eles. Eu. E falasse mais um pouquinho a bariátrica, ela resulta em mudanças físicas e biológicas, mas ela também resulta em mudanças mentais, emocionais. Queria que você esclarecesse um pouco sobre isso também. Você conseguiu me escutar? Tá. Deixa eu mostrar os livros, então. Esse aqui é o da Tá bom. Ivan, que é a psicanálise da compulsão alimentar. Como eu estava falando lá no início, foi um desdobramento da minha dissertação de mestrado, que foi sobre compulsão alimentar. Então, a gente passeia um pouco sobre todos os transtornos alimentares, né? A gente tem uma visão sociocultural, um capítulo assim bem intenso, mais com a visão psicanalítica também, mas a gente aborda a visão psiquiátrica. Então, enfim, é uma tentativa de uma visão multidisciplinar, assim, de uma conversa, porque tratar transtorno alimentar e tratar a obesidade precisa ser em equipe multidisciplinar, né? São muitos fatores envolvidos e eles devem ser tratados juntos, né? Não dá para a pessoa querer fazer, para o profissional, nem o endócrino consegue sozinho, nem a psicóloga consegue sozinha, nem o nutricionista consegue sozinho. Então, a ideia dos livros é ter essa visão multidisciplinar e essa conversa, essa interação dentro da equipe de tratamento, tanto dos transtornos alimentares quanto da obesidade. E o segundo livro, que é o do Bisturi ao Divã, é o livro que é o desdobramento da minha tese de doutorado, e aí falando mais especificamente da questão da compulsão alimentar na população bariátrica mesmo, né? E aí o que você mais perguntou? Você perguntou do emocional. Eu falei sobre a questão da bariátrica. Se eu estiver errada, você me corrige e esclarece a gente. Que ela promove mudanças físicas e biológicas. Ela também promove mudanças emocionais, mudanças mentais. Você podia esclarecer para a gente? Então, como eu estava falando, é uma cirurgia que é feita no aparelho digestivo, né? Eu tenho até os pacientes que falam, quando eu comecei a pesquisar para a tese, eles falavam assim, eu devia ter operado a cabeça e não o estômago, né? Porque a minha questão com a alimentação, né, não é necessariamente a fome, né? A fome também, mas não é só isso, né? Tem uma questão, né, emocional aí relacionada à comida. Agora, na psicanálise a gente tem uma visão que corpo e mente estão interligados, assim, não tem essa divisão do corpo e da mente. Então, uma coisa influencia a outra, né? E como eu falei, assim, na etiologia da obesidade, existem aspectos emocionais e psíquicos relevantes, né? Que estão, às vezes, na base
das causas da obesidade. Então, esses aspectos têm que ser levados em consideração. Mudar um comportamento, né? A pessoa não pode virar outra pessoa, mas a interação dela com os outros vai mudar. A gente estava falando dessa questão da idealização da magreza, não é? Então, o olhar do outro sobre aquela pessoa vai mudar, né? E isso mexe com aquela pessoa emocionalmente, né? Então, ela também vai acabar sendo afetada. Olhar sobre ela mesma também, né? Quando ela tem um corpo diferente, um corpo mais aceito socialmente, enfim, um corpo que pode fazer movimentos que antes não faziam, né? Tem pessoas que não conseguem amarrar o sapato com uma obesidade grave, sabe? Tem pessoas que não conseguem fazer uma caminhada, né? Ficam muito dependentes de outras. Isso, assim, são coisas que já estão ali com a pessoa e que a interação com o meio, né, e que a vida vai acabar influenciando essas emoções também. Mas não é uma cirurgia que seja vinculada, assim, a uma mudança psíquica, tá? Tá bom. Doutora, a doutora mostrou seus dois livros, que é o da geladeira ao divã e o do bisturi ao divã. Na nossa chamadinha, a gente colocou uma regrinha para o sorteio. Quem cumpriu as regrinhas tem nomes aqui nessa cumbuca e nessa outra cumbuquinha aqui. Eu vou sortear um de cada e vou falar os nomes aqui, doutora. E aí vou passar depois para você fazer as considerações finais. Tá bom? Deixa eu sortear aqui. Ó, gente, cumbuca 1 vai ser do geladeiro ao divã. Vamos ver se eu consigo abrir com uma mão só. Cristiane Matos, psicanálise, ganhou o livro da geladeira ao divã. Agora, do bisturi ao divã, eu vou sortear aqui nessa outra cumbuquinha, de quem cumpriu todas as regrinhas. Gente, nem sei se é bom fazer isso em tempo de pandemia, né? Botar a boca assim em papel, mas tudo bem. A segunda sorteada foi Psico Veridiana PB. Então, essas duas seguidoras serão avisadas que foram sorteadas e vão receber esse livro. Eu não estou com eles aqui para mostrar, porque a editora Apros enviou para casa da nossa fundadora. Então, ela que vai colocar no correio. Mas está aqui os dois livros, tá bom? Ali, olha, fica ao contrário por causa que o celular espelha, mas são esses dois livros da editora Apres e da nossa convidada, a doutora Mônica Viana, da geladeira ao divã, do bisturi ao divã. Mônica, eu vou passar a palavra para você fazer as considerações finais. E eu queria, se você pudesse, nessa fala final, você direcionar a palavra para algumas mulheres do nosso coletivo que estão um pouco não, algumas até muito, na questão do desespero, porque desenvolveram esse aumento do consumo de álcool, dessa dependência. Então, se você puder direcionar uma sugestão, uma palavra de acolhimento durante suas considerações finais, eu agradeço. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço, agradeço a participação de todo mundo, né? A companhia aqui nessa manhã de sábado. Peço desculpa pelas falhas técnicas e queria dizer, queria assim, para finalizar, dizer que, assim, que é muito importante a gente saber que a obesidade é uma doença crônica, que a cirurgia bariátrica é um dos tratamentos para a obesidade e que ela sozinha não tem capacidade de resolver o problema por si só, né? É preciso que haja uma mudança dos hábitos, é preciso que haja uma mudança tanto dos hábitos alimentares quanto do estilo de vida sedentário e, principalmente, que existe uma preparação para essa cirurgia e uma continuidade do acompanhamento no pós-operatório.
Isso que é o fundamental. As pessoas às vezes fazem cirurgia, começam a perder peso, entram numa lua de mel e acham que pronto, resolveu. Mas não, é uma doença crônica, ela tem que ser tratada sempre, ela tem que ser acompanhada sempre, né? Procurar profissionais especializados, né, no tema, para que a gente tenha uma abordagem mais assertiva também em relação a isso. Então, enfatizar bastante que tanto o pré-operatório quanto o pós-operatório são fundamentais. A cirurgia é só uma parte do tratamento, tá? E para as pessoas que você falou que estão passando por isso, que estão passando por esse sofrimento nesse momento, busquem ajuda, busquem ajuda. Vocês já passaram por outros problemas, pelo problema da questão da alimentação, agora estão com esse problema da questão da bebida, é um problema muito sério, não dá para querer resolver sozinho, né? Eu falo de ajuda profissional, mas também da ajuda desse entorno, né, como o coletivo de vocês, né, que uma dá força para a outra. A gente sabe que tanto na questão do alcoolismo quanto na questão da obesidade, o grupo. Ai, travou, que pena. Mas ela estava dizendo que é muito importante estar em grupo, Travei, não né? guardar o sofrimento, dividir. Ai, travou, doutora. Mas você Desculpa. estava falando que essa questão do grupo é muito importante, né? Isso. Tanto na questão da obesidade, quanto na questão do alcoolismo. Exatamente. Travou nessa parte. A importância do grupo. É muito importante. A gente já sabe, a literatura já fala, e a gente sabe a partir da clínica também, o quanto que o trabalho de grupo, né, esse suporte do grupo é relevante, faz efeito. Então, o que eu queria recomendar é procurar a ajuda profissional e procurar ajuda e parceria com esses grupos também. Vocês não estão sozinhas, ninguém precisa lidar com esse sofrimento, né, e com essa dificuldade sozinha. É isso, Lu. Vou finalizar antes que dê Obrigada, problema de novo, que eu já Mônica. tô travando toda hora. Não, foi maravilhosa. Obrigada mais uma vez por ter Eu que agradeço. aceito. Eu Obrigada, um agradeço beijo em nome de grande. todas as participantes do Parabéns pelo trabalho. coletivo. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento e obrigada por compartilhar com a gente. Tá bom? Um Obrigada, beijo, gente. bom sábado, Bom dia, boa bom vida final de para semana você. Beijo. grande. Obrigada.